Olá, bom dia, amigos internautas, para vocês que acompanham a Web TV Santana. Estamos começando o programa Em Pauta Eleições 2020, hoje com horário diferenciado. A gente anunciou ontem, às 11h30, estamos entrando agora. E o nosso convidado é o candidato a vereador Rubens Braga, ele que é do Republicanos, né? Ele é o nosso convidado. E eu quero agradecer desde já, Rubens, né, por ter se disponibilizado a participar do nosso programa, que é uma maneira da gente estar levando essas informações dos candidatos, as propostas dele para os eleitores, para as pessoas, telespectadores que estão assistindo. Bom dia, Rubens. Bom dia, de Lima. Bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo. Inicialmente eu quero parabenizá-lo pela iniciativa. Você sempre vem inovando, trazendo informação para a população santanense. Quero inicialmente cumprimentar todos os candidatos a prefeito do município de Santana do Matos, o Dr. Cipriano Correia, com seu vice Júnior, ao professor Elmar e a Viviane, minha prima, e especialmente a Alice de Assis e seu vice Cacá. Quero aqui também cumprimentar todos os demais candidatos a vereadores. Espero que essa eleição seja uma eleição limpa, uma eleição de propostas, e que venha contribuir, que ao final venha contribuir para o desenvolvimento do nosso município. Rubens, como de praxe, sempre a gente iniciamos pedindo para que você faça agora uma breve apresentação, um breve histórico de quem é Rubens Braga, para que as pessoas que ainda não conhecem tenham a oportunidade de saber quem é Rubens Braga. Vamos lá. Eu sou Rubens Nélio Adelino Braga, sou filho de Leones e Francisca Adelino Braga, sou servidor público estadual, sou professor da Escola Aristófanes Fernandes, no município de Santana do Matos, mas tive mais de 22 anos trabalhando na Prefeitura Municipal. Lá ocupei vários cargos públicos, como de secretário de Educação, chefe de gabinete, pregoeiro e várias outras funções e atribuições dentro da administração municipal. Também tive ação destacada quando fui presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santana do Matos. Lá passei 8 anos à frente daquele sindicato e deixei um legado que é conhecido por toda a população santanense até hoje. Rubens, o que lhe motivou, né? Eu queria que você falasse o que lhe motivou para que você colocasse o seu nome à disposição como candidato a vereador. De Lima, e caras pessoas que estão me assistindo nesse momento, a minha motivação veio dos meus amigos, veio dos meus colegas de trabalho, que viram em mim uma pessoa capaz, capacitada para ocupar uma vaga no Legislativo. Além desse incentivo de colegas e de amigos e de alguns familiares, vi também a oportunidade, visto que hoje, infelizmente, existe um descrédito tanto com a política quanto com os políticos. E para resolver essa questão, para que possamos modificar, qualificar o nosso Legislativo, só existe uma opção: inovarmos. E eu creio, acredito que sou uma inovação, caso venha a ser eleito, para a Câmara Municipal de Santana do Matos. Queria que você falasse também das suas propostas, o que você pensa, se caso eleito, né, como você poderia ajudar, digamos assim, o executivo, fazendo alguns requerimentos. Qual seria a sua principal bandeira ou quais as suas principais bandeiras para que você possa contribuir com o seu mandato com a população de Santana do Matos? Bom, primeiramente é bom a gente ter muito cuidado com que tipo de compromisso a gente vai assumir. Existe a função legislativa, existe a função dos vereadores e existe a função do executivo, a função do prefeito ou prefeita que vai assumir a partir de 1º de janeiro de 2021. Então, temos que ter cuidado em quais compromissos vamos ter que assumir perante a população, porque não é muitas vezes tarefa do vereador assumir compromisso de construção, de fazer uma obra. Isso não é a função do vereador. Lógico, solicitar, requerer, indicar que uma obra ou um benefício seja feita ou na zona urbana ou numa comunidade rural, faz parte da tarefa do vereador. Mas eu tenho isso isso é muito concreto na minha cabeça, certo? E não há mistério. Eu acho que a gente precisa entender o seguinte: a maior função e a principal função do legislador, do vereador, é tratar sobre as leis e, sobretudo, fiscalizar o poder executivo. Então, antes de ser uma bandeira, é uma obrigação do vereador ele estar
acompanhando a execução do orçamento do Poder Executivo e também do Poder Legislativo, certo? Então, a minha função principal, e a que eu quero levar como, talvez não uma bandeira, mas como compromisso, meu compromisso principal é o de acompanhar o gasto público, seja qual for o prefeito ou prefeita que esteja a partir de 1º de janeiro guiando os rumos do nosso município. E por que eu falo isso, Adilima? Porque eu falo isso hoje? Porque essa função de fiscalizar vai fazer com que os recursos municipais eles sejam melhor aplicados e possam render mais. Hoje nós temos um município que tem o seu maior problema, é o problema fiscal. Ou seja, o município de Santana do Matos, ele recebe menos recursos do que o que ele gasta. Então, a conta não fecha. E para que a gente possa ajudar, que esses recursos rendam e possam servir para utilizar para as diversas áreas que são necessitadas, a gente tem que fiscalizar. Veja bem, nos dias atuais, Adilima, nós vimos os principais órgãos de fiscalização que a gente enxerga na mídia e vê no nosso dia a dia. Tribunal de Contas e Ministério Público. O que a gente vê geralmente aparecendo como órgão fiscalizador é Ministério Público e Tribunais de Contas. Por quê? A Câmara Municipal, infelizmente, no decorrer dos anos, não tem cumprido o seu papel de fiscal. E eu quero resgatar o protagonismo da Câmara Municipal no seu papel de fiscal. E acho que com isso vou dar o primeiro passo para que os recursos municipais sejam geridos de forma correta e sejam aplicados nas diversas áreas que são necessárias no nosso município. Você acredita que o próximo gestor, seja ele quem for, irá passar por um momento difícil com relação a gerir os recursos do nosso município? Com certeza, Adilima. Veja só, santanense, não existe mágica. Não é simplesmente chegar lá, trocar um gestor por outro, que amanhã, a partir do momento que a pessoa sentar na cadeira de prefeito, tudo vai ser as mil maravilhas. O município de Santana do Matos, ele há muitos anos vem perdendo recursos e vem perdendo população. Para as pessoas que estão em casa, para vocês que não sabem, o município de Santana do Matos, ao final do ano de 2020, com a queda de receita do FPM, deve somar uma perda em 4 anos de 10 milhões de reais. Então, ou seja, o município teve que ser gerido nos últimos 4 anos com a receita de 10 milhões de reais a menos do que o que vinha antes. Isso inviabiliza qualquer administração. Então, seja quem for ou qual for o gestor que estiver à frente do Poder Executivo no próximo ano, ele vai ter muita dificuldade. Vai ter que ser um governo de muita austeridade e, infelizmente, vai ter que muitas vezes fazer escolhas difíceis. Quando o recurso é escasso, você tem que ter prioridades. Então tem que eleger as prioridades. Veja só, Adelima, falar em administração pública, eu sempre comparo com a casa da gente. Na casa da gente também nós temos as nossas prioridades. E quando o dinheiro é pouco, eu sempre dou um exemplo aos meus amigos, quando estou falando da administração pública, eu digo, imagina o seguinte, você entra no supermercado para fazer uma compra, para fazer sua feira do mês, como por exemplo, R$500 para fazer sua feira. Por qual prateleira você começa? Imagino, é assim na minha casa ou na casa de qualquer um cidadão que esteja nos ouvindo, que não esteja nos assistindo, você vai começar pela prateleira dos cereais e por aí vai. Hoje em dia está difícil até chegar no açougue. Você nunca vai começar pela prateleira dos doces. Então o que acontece na administração pública também é isso. Na administração pública do município, hoje e já há algum tempo, a prioridade tem sido pagamento dos servidores públicos e depois saúde, educação e por aí vai. Isso significa o quê? Que algumas áreas importantes do nosso município muitas vezes são penalizadas, como sobretudo esporte, cultura, lazer e até a agricultura. Né? O homem do campo muitas vezes é penalizado porque o recurso é priorizado. Primeiramente, como eu digo, servidores públicos, saúde, educação, e quando o recurso recurso acabando, não chega
na zona rural, não chega no esporte, não chega no lazer. Então, seja qual for o nosso prefeito ou prefeita a partir de 1º de janeiro, vai precisar do apoio da Câmara de Vereadores, vai precisar, sobretudo, de vereadores capazes de achar alternativas para se administrar o município. Sugerir alternativas para que esse recurso renda. E isso é o que eu quero fazer caso seja eleito. Independente também de quem seja o prefeito, eu quero contribuir com a sociedade santanense. Chega dessa história de ter vereadores de oposição, que só fazem oposição e sem contribuir com nada com o poder executivo, e chega também de vereadores que são situação e que passam um pano a toda hora para as coisas que o executivo possa não estar fazendo de forma correta. O vereador é a pessoa que vai defender o povo, vai defender as reivindicações do povo, mas logicamente indicando soluções para que o poder executivo possa realizar as tarefas que o povo pede. Como você avalia a atual legislatura? Os vereadores que estão hoje formando a Câmara Municipal, você acredita que eles poderiam contribuir mais, um debate mais produtivo? Qual a sua opinião? De Lima, historicamente nós tivemos vereadores de todos os tipos de perfis, certo? Tem aquele vereador que tem um perfil mais de legislar, um legislador. Tem aquele vereador que é um pouco mais assistencialista, né, que pensa de uma forma... Sempre tivemos vereadores com pensamentos diferentes. Eu acho o mais importante, eu sempre olho o passado para a gente ver, não para criticar ninguém, mas para ver o que é que está se fazendo errado para que nós não cometamos os mesmos erros. O problema de Santana do Matos hoje, principalmente hoje, é que nós, tanto os vereadores, quanto os prefeitos que passaram, e até nós um pouco da população, sempre achávamos, colocamos na cabeça que o município, que a prefeitura, era capaz de resolver todos os problemas do município sozinho. E hoje em dia está provado que a prefeitura municipal não é capaz de atender a toda a demanda da nossa população. Então precisa agora, a partir de hoje, olharmos para frente. O que nós vamos sugerir, o que é que a Câmara vai sugerir, quais são as ideias para melhorar a gestão e para sairmos da situação que estamos. Olha, Ed Lima e caros amigos que estão nos assistindo, não há outra alternativa para, seja qual for o gestor que assumir a prefeitura no próximo ano, que não seja dar os primeiros passos em busca de desenvolver o município. O município precisa de desenvolvimento. Nós precisamos, a todo custo, gerar emprego e renda. Porque se nós não gerarmos emprego e renda no nosso município, o nosso município tende a morrer. Nosso município ele está num processo está doente, digamos assim, está num processo que se nós não intervirmos agora, ele vai morrer. E felizmente esse ano estou vendo muita gente, inclusive alguns vereadores novos, alguns candidatos novos, tocando nesse assunto. Isso não tem que ser uma bandeira do candidato Rubens ou do possível vereador Rubens. Isso tem que ser uma bandeira da nossa sociedade e de todo o poder legislativo e executivo. Isso, se nós não trabalharmos, juntarmos esforços para tentar criar renda e emprego no nosso município, porque a partir do momento que a gente cria renda e emprego no município, as receitas municipais também aumentam. E aí, aumentando as receitas municipais, o município vai ter mais recursos para atender a população em áreas como saúde, esporte, lazer e agricultura. Ou seja, cria-se um círculo, como eu costumo chamar, um círculo virtuoso. Nós geramos emprego, esses empregos geram impostos, geram receita para o município e o município devolve isso para a população através de benefício, através de prestação de serviço público. Qual será aí o comportamento de Rubens? Rubens já falou um pouco das suas ideias, né? Digamos, como seria o relacionamento, você acha que melhor entre o legislativo e o executivo? Eu acredito que todos os prefeitos, seja ele quem for, tem que ter uma harmonia, uma sintonia para poder encontrar as soluções. Qual será o comportamento de Rubens, caso seja eleito como vereador para representar a população na Câmara Municipal? Ed Lima, se a população me der a oportunidade de representá-la junto à Câmara de Vereadores, eu vou ajudar o prefeito, seja ele quem for. Escutem minhas palavras, quem for,
Lógico, tenho toda a minha responsabilidade de fiscalizar todo e qualquer mal feito que possa acontecer no Poder Executivo. Mas a minha obrigação é ajudar o Poder Executivo. Até porque está na mão do Executivo as ações que chegam à população. Não é o vereador que faz o calçamento de uma rua. Não é o vereador que faz o esgoto de uma rua. Não é o vereador que manda uma máquina fazer uma estrada, ou cavar uma cacimba, ou fazer o corte de terras do homem do campo. Quem faz isso é o Poder Executivo. Então, o vereador, para ajudar o seu povo, ele tem que estar afinado com o Poder Executivo no que é de bem, porque é isso que tem que acontecer. Os poderes são independentes, mas precisam estar unidos quando for no bem comum. Não adianta fazer diferente. E é isso que, quando chegar lá, pela minha experiência de mais de 20 anos na administração pública, que eu quero deixar à disposição da Câmara de Vereadores e à disposição do meu município. Quero fazer o que eu fiz quando era servidor do município. Ajudei e ajudei muito essa cidade. Na sua opinião, quais os principais problemas que o município está enfrentando atualmente e que irá enfrentar na próxima gestão, seja ele quem for, mais uma vez dizendo, e, na sua opinião, o que é que deve ser feito para tentar, pelo menos, amenizar esse impacto que o nosso município vem sofrendo com essas percas, né, de arrecadação, e que precisa de um gestor que tenha habilidade não só de gerir o município com os recursos próprios, mas também de buscar. Qual seria a sua opinião com relação a esse ponto? Assim, o nosso maior problema no município, sem dúvida, Edilema, como eu já falei antes, é o problema da receita. O município recebe menos dinheiro do que é o necessário para prestar o serviço, atender a população. Nós temos um problema, claro, que não se resolverá a curto prazo. Aliás, veja só, existe uma expectativa no futuro que, com o censo populacional, o município possa voltar a ter o FPM 1.0. Ou seja, para as pessoas que estão em casa que talvez não compreendam o que eu estou dizendo, existe uma possibilidade de o município, em 2022, voltar a receber os recursos no valor que recebia até o ano de 2016. Né? Os recursos proporcionais àquele período. Existe uma possibilidade. Porém, não existe essa garantia. Tem um ditado popular que a gente tem que sempre lembrar que não adianta contar com o ovo ainda dentro da galinha. Certo? Nós temos que dar o passo independente disso. O próximo gestor, junto com a Câmara de Vereadores, vai ter que buscar ações no sentido de gerar renda. Não é admissível, por exemplo, nós temos potencialidades turísticas, potencialidades econômicas, por exemplo, na área da pecuária, na produção de leite. Muito disso já foi dito aqui. Nós temos a segunda ou terceira maior bacia de leite do estado. Porém, esse leite ele vai para outros municípios. Ele é industrializado em outros municípios e muitas vezes retorna para ser vendido dentro do município de Santana. Essa realidade tem que mudar. E o município, o prefeito, vai ter que tentar incentivar, criar mecanismos para que empresas se instalem em Santana do Matos, tanto para gerar emprego, quanto para gerar renda, e na hora que tiver emprego e renda, a situação da prefeitura também melhora. E melhorando a situação da prefeitura, os serviços públicos vão começar a chegar. Áreas, como eu estava conversando agora há pouco com alguns amigos da área do esporte, o esporte em Santana do Matos, ele sempre fica em último plano. E aí eu estava tentando explicar para ele. Para esses meus amigos, Adilima, por que o esporte fica em último plano? E eu fui explicar para eles, veja só, é igual a casa da gente. Novamente eu vou dizer, qual é a prioridade na casa da gente? É a alimentação, depois é saúde, depois talvez água, luz, gás. A última coisa que a gente faz na casa da gente é pegar o recurso para esporte, cultura e lazer. Numa prefeitura, isso também acontece. Então, somente ampliando os recursos do município, tendo criatividade, a gente pode conseguir mais recursos para que esses recursos cheguem aonde está faltando. Aonde mais está faltando hoje recursos no município, que é nas áreas de cultura, esporte e lazer e também na ajuda do homem do campo. Rubens, eu queria falar um pouco também sobre educação. Você, como foi secretário de educação, você sabe os principais problemas da educação. O que você acredita que tem que ser feito ou o que você pensa que tem que ser feito para melhorar a educação, o transporte escolar, o incentivo aos professores,
Eu queria que você falasse um pouco, porque eu acredito que esta área você tem bastante propriedade para falar, porque como secretário você sabe dos principais problemas. Adelima, obrigado pela pergunta, Adelima. É sempre uma satisfação e sempre um privilégio falar de educação no município de Santana. Modesta parte, a educação de Santana, dos últimos 20 anos, não dá para se falar em educação em Santana sem se lembrar da minha participação. Porque eu trabalhei na Secretaria de Educação por vários anos, trabalhei com o Monsenhor Monteiro. Quando saí da Secretaria de Educação, fui trabalhar em escola, fui diretor de escola, fui secretário de Educação. Quando estava à frente do sindicato, fui eu o responsável pela elaboração e pela implementação do plano de carreira dos dos professores no município de Santana do Matos. Então, o plano de carreira que foi implantado há 12 anos atrás tem muito do meu sangue, do meu suor, do meu DNA. E hoje, o maior problema da educação continua sendo de financiamento. O maior problema da educação hoje é o financiamento da educação. Porque não dá para falar muito em qualidade da educação sem resolver o problema do financiamento. E o que aconteceu? Com essa queda de receita que vem acontecendo nos últimos anos, o Fundeb, para quem não sabe, amigos, que vocês estão em casa, existe uma conta chamada Fundeb. Vou aqui simplificar para as pessoas que não são da área de educação. Lógico, quem é da educação conhece bem o que eu estou dizendo, mas para quem não é. Existe uma conta chamada Fundeb, onde é depositado 20% da receita do município para financiamento da educação. Essa conta, durante 11 anos, essa conta, sozinha, ela pagou o salário dos professores do município de Santana do Matos. No início ela pagava o salário dos professores e pagava o salário dos pessoal de apoio, SD, merendeira, e ainda sobrava dinheiro para merenda escolar e outras coisas mais. O que acontece? Durante 11 anos essa conta foi suficiente, ela foi autossuficiente. Esse ano, por incrível que pareça, o destino prega peças na gente. Fui eu quem fiz o plano de carreira dos professores lá 12 anos atrás. E hoje, no ano de 2020, fui eu o secretário no momento em que o Fundeb não foi mais suficiente para pagar o salário dos professores. Hoje, meus amigos que estão nos ouvindo em casa, para que fosse possível pagar o salário dos professores, o município precisaria complementar essa folha em 2 milhões de reais, algo em torno de 2 milhões de reais no ano. E, infelizmente, com a queda de receita e a pandemia que é instalada ainda, que a gente está vivendo essa pandemia, os recursos municipais eles minguaram ainda mais. Então, eu tive até aqui na TV Santana há algum tempo, ficou quase impraticável pagar esse reajuste de sua forma integral. Porém, eu sempre defendi um diálogo entre a categoria e o Poder Executivo para que fosse feito o que fosse possível. Existe uma diferença entre o que é justo, o que a gente quer e do que é possível. E antes que alguém aí diga, mas é lei, eu vou dar um exemplo do que é lei. Há muito tempo atrás, inclusive está na Constituição brasileira, foi criada a lei do salário mínimo. A lei do salário mínimo diz que o salário mínimo nacional ele tem que ser suficiente para pagar todas as despesas da família, com educação, com saúde, com lazer, com vestuário, com tudo. Para que o salário mínimo nacional fosse suficiente para cumprir tudo que está na lei, o salário mínimo brasileiro teria que ser hoje no valor de R$4.000. Então, hoje o salário mínimo é pouco mais de R$1.000. Mas alguém imagina se o governo é capaz de pagar um salário mínimo de R$4.000 hoje? Eu acho que todo mundo é um consenso que sabe que não é possível. Então existe uma diferença entre o que é legal, o que é correto, o que é justo, mas o que é possível. Então hoje, infelizmente, quando se trata de educação e de salário dos servidores, dos professores, tem que se fazer o que for possível. Eu defendo que se faça o que for possível. E isso sempre vai ser minha bandeira. Eu nunca abandonei esses servidores. E vou dar um exemplo aqui, para quem não sabe, poucas pessoas em Santana sabem. Há 4 anos atrás, ainda no governo da gestão de Lardjane Siriaco, da então prefeita Lardjane, eu era servidor público, nem estava no sindicato, nem estava trabalhando na educação. Em 2016, tinha acontecido algo exatamente igual do que aconteceu em 2020. O recurso do Fundeb não ia dar para pagar o salário dos professores. Só que naquele momento, é uma história um pouquinho comprida, gente, mas prestem atenção. Naquele momento, nós tínhamos
40 professores, vejam só, 40 professores, que poderiam se aposentar, tinham idade e tempo de serviço para se aposentar. Não tinham nem aluno nem sala de aula para esses professores darem aula, porque o município, em 10 anos, perdeu 50% dos seus alunos. Há 12 anos atrás, nós temos quase 3.000 alunos, hoje a gente tem pouco mais de 1.500. Então, 40 professores, meus amigos, fala ou... Foi a fala. Você sabe em que momento parou? Você deu uma introdução? Olha, pessoal, eu peço desculpa, né? Tivemos um probleminha de bateria no nosso microfone onde cortou. Então, eu vou pedir para Rubens voltar um pouco o raciocínio do que ele estava falando com relação à educação. Você pode voltar um pouco para repetir. Tá, perfeito, Adilima. Isso é plenamente possível, não há problema com relação a isso. A tecnologia, às vezes, pega peças na gente, né? Assim mesmo. Mas, como eu ia dizendo, gente, eu fui autor intelectual de uma lei municipal que beneficiou 40 professores que puderam se aposentar sem perder seus salários. E, além disso, o município, ele economizou, em 4 anos, algo em torno de 7 milhões de reais. Sabe o que é que significa isso? Isso é um valor maior do que qualquer deputado federal ou senador na história de Santana do Mato tinha destinado a Santana do Mato. Então, quando eu me coloco à disposição para ir para o Legislativo, para propor leis, propor alternativas para o município de Santana do Mato, é porque eu conheço um pouco da matéria. E porque eu já fiz antes, eu já legislei antes, mesmo sem ser vereador. Rubens, eu queria que você agora falasse um pouco com relação a algum assunto que a gente deixou de falar, alguma questão em relação a alguns projetos, ideias suas como vereador, se caso for eleito, né? Eu queria que você aproveitasse aí e acrescentasse aqui no nosso bate-papo. Tudo bem, Adilima, tudo bem. Vamos lá. Eu tenho algumas ideias para praticamente quase todas as áreas. Logicamente, eu tenho a área da educação como meu forte, pelo conhecimento que eu tenho, né? Porém, eu quero levantar uma bandeira. Eu quero defender algumas pessoas, caso seja eleito, durante o meu mandato, eu quero defender uma bandeira. E não é a bandeira, não é que eles sejam esquecidos, é uma bandeira de quem está lá no final da fila, que sempre quando a gente fala em prioridade, a última opção são eles. São as pessoas que fazem cultura e esporte e lazer em Santana do Mato. A minha ideia, a minha principal proposta como vereador, caso seja eleito, é viabilizar, tentar criar leis de incentivo fiscal para a gente conseguir recursos de outra natureza, de outra fonte, para que sejam usados exclusivamente nessas áreas.
A minha ideia é que a gente possa criar, junto ao Executivo, um Fundo Municipal de Cultura e Esporte, e que para esse Fundo Municipal de Cultura e Esporte sejam criadas regras que obriguem o município a utilizar esses recursos com cultura, esporte e lazer, e definimos nessa lei de onde virá esse recurso. Vamos apontar de onde virá esse recurso. Se de alguma renúncia fiscal, se de algum incentivo fiscal a alguma empresa que venha se instalar em Santana do Matos. Uma das minhas principais ideias é para esse pessoal. Eu sempre pratiquei esporte, eu fui aluno do professor Deusdete, nós sempre gostamos de esporte, somos atletas da medida do possível e quero achar uma alternativa de financiamento para essas pessoas, para esses cidadãos que não são esquecidos. Eu já passei por várias administrações, não é que eles sejam esquecidos, é que infelizmente, na ordem com que se utilizam os recursos, eles sempre estão no final da fila. Então eu quero furar essa fila, quero dar uma alternativa para o gestor que estiver lá ser obrigado a utilizar esses recursos nessa área. E para isso, meus amigos, eu, Rubens Braga, preciso do seu voto. Se você, assim como eu, não concorda muito com o que está sendo feito na Câmara de Vereadores, se você concorda, assim como eu, acha que precisa inovar, que precisa renovar a Câmara de Vereadores, com inovação mesmo, com novas ideias, eu preciso do seu voto. Eu me coloco toda a minha experiência e todo o meu trabalho à disposição de vocês. Meu número é 10123. Muito obrigado a todos, muito obrigado a Lima e até a próxima oportunidade. Olha, pessoal, eu quero agradecer de antemão, né, a Rubens, mais uma vez. Peço desculpa pelo probleminha no áudio, a gente identificou e corrigimos, né? E dizer a vocês que é uma maneira que a TV Santana encontrou, eu sempre encerro dizendo isso, para trazer aqui os candidatos, convidando eles para passar aqui num horário de 20 a 30 minutos. Teve uns que passou um pouquinho, outros que foi menos. A gente não é rigoroso com relação ao horário. Mas eu acredito que a mensagem foi passada de todos que já estiveram aqui. Rubens levou a sua mensagem, deixou o seu recado, as suas ideias como vereador. E eu agradeço dizendo que o horário foi mudado das 19h30, toda sexta será mudado, devido a um outro compromisso que a TV Santana tem nesse mesmo horário, que não me toquei. Então peço desculpa, mas aí, para quem não assistiu, tem a oportunidade, fica na página da TV. Vai ser também levantado para o YouTube, vai ser levantado para o Instagram, então todas as plataformas da TV Santana vai estar disponível esta entrevista, este bate-papo com Rubens e com os demais que já passaram aqui. Eu quero desejar a todos vocês um ótimo dia e lembrando que o convidado de amanhã às 19h30 é Juvenal, o candidato a vereador Juvenal, lá da comunidade de Barão de Serra Branca. Mais uma vez, agradeço a todos pela audiência e desejo um ótimo dia.